tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Nós vamos falar hoje sobre direito empresarial. Trouxemos aqui um especialista nessa área, o advogado Lázaro Pessoa, que tem formação em direito, tem especialização, é sócio do escritório Almeida Pessoa e Caldas Sociedade de Advogados, é também empreendedor e está aqui afiado para responder todas as nossas perguntas e questionamentos. Tudo bom, doutor Lázaro? Tudo bem, como estamos? Estamos bem, graças a Deus. Ótimo. Doutor Lázaro, a gente sempre começa aqui falando, dando a oportunidade das pessoas falarem sobre si, né? Ao invés de eu ficar aqui lendo seu currículo, eu queria que o senhor dissesse quem é Lázaro Pessoa por Lázaro Pessoa. Douglas, obrigado pelo convite. Muito bom saber que tem um tema relevante para se discutir para os empresários. O Lázaro Pessoa ele é filho de um empresário. E filho de empresário conheceu a dor dele vivendo dentro da empresa, identificando o que estava acontecendo e não tinha ali alguém para assessorá-lo. Então, a advocacia, para mim, ela já começou dentro de casa nesse sentido. Então, o Lázaro Pessoa é um advogado empresarial, ele é empreendedor, ele é alguém que consegue vislumbrar algo para o empresário que não é visto corretamente, que é levar o direito para ele. Geralmente, a gente só leva o direito do empregado, mas o empresário ele não sabe quais são os direitos dele, ele só sabe os deveres. Então, Lázaro Pessoa ele é um advogado empresarial que quer ajudar o empresário a ter uma boa convivência com o seu empregado e ter o resultado final, que é o lucro da empresa. Bom, só tentando esclarecer um pouco. Até pouco tempo falava-se muito em direito comercial. Hoje se fala em direito empresarial. Né? Exato. O direito comercial e empresarial, eles são juntos. Só que quando a gente fala de direito empresarial, a gente só lembra da empresa. Só que o direito empresarial, ele é uma área. A empresa, ela tem várias áreas. A empresa, ela tem o trabalhista, a relação com o empregado. Ela tem o contratual, que é a relação com os fornecedores. Todo e qualquer prestador de serviço ou empresário, ele tem ali materiais para comprar. Então, ele tem um contrato de prestação de serviço. Então, a gente tem uma gama de áreas dentro da empresa que ele precisa, como o tributário também. Então, a gente tem uma porção de informações em que ele precisa estar composto. A gente só vê o direito empresarial, mas, na verdade, tem uma série de áreas para compor dentro da empresa. E o que o senhor, assim, os três principais motivos para uma empresa ter a assessoria direta e diária, vamos dizer assim, de um advogado empresarial? Pronto. Três áreas. Três áreas são principais que toda empresa, qualquer natureza, ela precisa. Contrato, trabalhista e tributário. Porque são os dois gargalos maiores dele, é o trabalhista e o tributário. Porque ele precisa de um empregado para poder ajudar a desenvolver o segmento da empresa. E ele vai ter que pagar os tributos dele. Não tem como ele, um empresário formal, não ter esses dois gargalos. E o contrato, porque se ele for montar um ponto físico, ele vai ter que alugar um ponto. Alugando um imóvel, ele tem um contrato de locação com o imóvel. Ele vai fazer compra com os fornecedores dele, ele tem um contrato com o fornecedor. Então, são os três principais pilares que toda empresa precisa dessa informação. E quando ele consegue ter essa informação do advogado, a probabilidade dele ter problema é bem pequena. E ele consegue ter ali muito mais paz dentro da empresa. Doutor Lázaro, a gente quando ouve falar em advogado empresarial, a gente sempre associa a grandes grupos, porque essa já é uma realidade que os grandes grupos vivem há bastante tempo. Exato. Já sentem na pele, no dia a dia, a necessidade dessa assessoria constante. Esse ramo do direito empresarial já está sendo, digamos assim, democratizado e o empresariado pequeno e médio já tem a consciência de que a empresa dele precisa ter essa assessoria para desenvolver, para crescer? Tem. Há 10 anos atrás ele não tinha porque ainda estava muito tímido essas informações dentro da internet. Com o passar do tempo, a internet ela democratizou. Então ela começou o acesso a essa informação a ficar muito mais ao alcance do pequeno e do médio empresário. O grande, por já fazer grandes negócios, ele precisa sempre ter um advogado ali intermediando esse relacionamento. Então, seja ele no tributário, num planejamento tributário, seja ele num trabalhista empresarial, numa defesa, numa ação do justiça do trabalho, ele já está acostumado. O pequeno e o médio, com acesso a essa informação, ele já começa a compreender que tem uma necessidade. Às vezes ainda tem uma resistência em ter o advogado, porque acha que é um custo. E aí vislumbra tudo para o contador. Só que o contador começa a ficar sobrecarregado. E aí ele já começa, o próprio contador, a própria contabilidade, já começa a orientar o empresário que ele precisa ter um advogado. Porque certas atuações, por exemplo, como a análise de um contrato,
O próprio contador diz, olha, já está além da minha alçada, eu não consigo te ajudar aqui, porque já precisa de um advogado para te orientar quanto a essa questão. Vamos tentar colocar aqui para o nosso internauta uma questão prática Certo, e pronto. corriqueira dentro de uma empresa onde o papel do advogado empresarial foi fundamental, foi essencial. Pronto. Dentro de um trabalhista empresarial, geralmente eu só procuro o contador para poder fazer a folha de pagamento e elucidar tudo que ele precisa ali. Só que quando eu levo o advogado para dentro da empresa, ele começa a procurar uma auditoria. O que é auditoria trabalhista? Eu começo a vislumbrar se está tendo hora extra demais dentro da empresa. Eu começo a verificar se aquela função que o empregado está exercendo não tem um desvio, ou se ele está fazendo um acúmulo de função que poderá acarretar num problema. Eu já começo a olhar a convenção coletiva dele e entendo se o que ele está proposto pelo sindicato é o que está realmente acontecendo dentro da empresa. Porque se ele não estiver cumprindo essas regras, ele vai ter uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, ele vai ter uma ação trabalhista promovida pelo sindicato que vai levar ali uma discussão que ele poderia ter evitado se ele tivesse feito essas correções. Então, o trabalhista dentro da empresa já dá essa característica quando eu faço uma análise do que ele precisa para evitar problemas. A gente verificou dentro de uma empresa e tinha um empregado fazendo, dentro de um mês, quase 30 horas extras. Quando a gente foi observar, essas horas estavam sendo feitas sem autorização do proprietário e nem do superior direto do empregado. Então, ali já estava tendo uma irregularidade, porque o empregado só pode fazer hora extra se o proprietário autorizar. E existe um limite também. E existe um limite até para a saúde dele, do empregado. Então, quando a gente foi observando essa questão, a gente começou a corrigir com uma simples análise e levando ali um parecer, mostrando como é que ele deveria evitar esse problema. Então, já retirou um custo para ele, porque era 30 horas dentro do mês, estava tendo a mais para o empregado, e a gente conseguiu regular contratando uma outra pessoa para ajudar dentro do trabalho. Então, quando a gente leva essa análise, a gente evita um problema para dentro da empresa e leva paz para o empresário no final do dia, que aí ele precisa saber o que está acontecendo na empresa dele. Então, favorece. A gente falou aí que essa questão do limite das horas extras é até por uma questão de saúde. Quando a gente está falando em saúde, a gente fala em plano de saúde. Muitos empresários ainda veem a questão do plano de saúde como uma despesa, mas na verdade é um investimento, né? É um investimento, porque o empregado também ele arca com uma parte. Mas eu consigo evitar ali, porque infelizmente a saúde no nosso país ainda não é acessível para todos. Então, quando eu levo um plano de saúde em qual eu posso facilitar o atendimento do empregado, eu consigo estar evitando ali problemas. Porque o plano de saúde, se ele for bem utilizado pelo empregado, ele consegue fazer pelo menos a cada 6 meses um exame de sangue para verificar como está a sua saúde. E se o empregado está bem de saúde, ele consegue render melhor dentro da empresa. Produz mais. Ele produz mais e ele consegue entregar o resultado ali para o empresário. Então, ambos, no final das contas, ganham dentro do processo. E eu evito estar com atestados, eu evito estar colocando demais atestado dentro da empresa, porque está muito comum o empregado, até o Conselho Federal de Medicina lançou recentemente uma nova ferramenta para verificar se o atestado é verdadeiro ou falso. Continua havendo muita fraude nessa questão do atestado, né? Muito. E quando eu consigo já direcionar para o médico do trabalho e ter um plano de saúde para que ele possa verificar essa questão, já me dá uma tranquilidade dentro da empresa. E eu consigo ter um resultado melhor quando eu tenho o meu empregado ele bem de saúde. Então, favorece para o empresário. Bom, o senhor falou várias vezes aí na questão tributária, que para os empresários é um problema, porque existem casos até que o empresário termina sendo multado por desconhecimento. Exato. Né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa questão do direito tributário dentro das empresas, da necessidade que o empresário precisa ter de conhecer tudo, até porque depois nós vamos falar sobre a reforma, mas só daqui uns minutos. Nesse momento, eu queria que o senhor falasse o seguinte: todos os dias muda a legislação, tem novas resoluções, tem nova lei, tem uma série de mudanças que o empresário não consegue acompanhar isso sozinho. Tem que ter um especialista nessa área. Tem sim. O direito ele é sociológico, então a cada segundo ele sai uma decisão no tribunal nova que ainda não vai impactar dentro da legislação. Então, o advogado ele vem nesse momento trazer informação de como está essa carga tributária dele. Porque o empresário ele só tem a noção de emitir a nota. Mas eu preciso fazer um planejamento. Eu quero faturar 100 mil no mês. Quanto é que vai me corresponder? É 100 mil dentro do meu planejamento tributário. Eu quero crescer minha empresa, mas eu cresci demais, vendi muito, mas não mensurei a carga tributária dentro do preço. Então, eu acabo me surpreendendo quando chega o boleto pela contabilidade. Mas se eu tivesse feito um planejamento anteriormente, eu conseguiria mensurar quanto é que eu vou possivelmente ter de carga tributária. E qual regime é o melhor para mim? Se é o Simples Nacional, se é o lucro presumido ou se é o lucro real.
Quando eu faço essa mensuração junto com o advogado e o contador, eu consigo ter previsibilidade da minha carga tributária. Então, isso me dá mais tranquilidade do que terá para mim ao longo do tempo. Então, favorece eu ter uma discussão saudável dentro da empresa. O que é ruim para o empresário? É quando ele está, por exemplo, com uma emissão de cartão vende no cartão de crédito, mas não emite nota fiscal. E aí ele é surpreendido com um auto de infração da Cefaz. Porque hoje está tudo interligado, né? Está tudo interligado, eles têm um convênio, já foi validado pelo STF. Então, quando eu tenho essa situação, me traz uma discussão jurídica. Então, poxa, vai ser algo ruim, porque, querendo ou não, mexe no emocional do empresário, ele está ali com autoinflação, e é uma coisa astronômica o valor, e ele fica sem saber o que fazer. Mas vamos lá, se a gente for para a ponta inicial e fizer uma organização com você, a probabilidade de você ter problemas são menores. E se tiver problema, você já sabe como resolver, porque a gente já vai estruturando toda a organização da empresa. Então, a gente traz ali informações para ele de como se preparar para essas situações que podem acontecer. Seja, por exemplo, se ele for sofrer uma autoinflação, qual é o caminho que ele tem que percorrer? E assim organizar a documentação dele. Vamos falar agora de reforma tributária. Esse é um tema bastante interessante, porque ela era necessária, sim, não resta a menor dúvida. Foram 30 anos basicamente de discussão. De discussão, e a expectativa era muito grande de boa parte do empresariado, porque acreditava-se que haveria não só uma redução de tributos, mas uma simplificação, né? E pelo que foi aprovado até o momento, porque no ano passado não foi aprovada a reforma, tem muita gente que pensa que a reforma foi aprovada. Foi apenas o texto base, né? A reforma está sendo discutida agora, nesse momento. E aí eu queria as suas considerações em relação ao que já pode ser vislumbrado. Pronto. O que a gente traz dessa discussão? A gente, quando traz para o empresário a carga tributária que ele tem, são muitos impostos. Então, ele fica sempre naquela discussão, o que é que ele pode mensurar, o que é que ele pode diminuir ou não. Dentro do que está sendo discutido no Congresso, a gente prevê assim, que fosse um imposto único, como se é discutido na própria Europa, onde se tem o IVA. Essa discussão, ela deixa saudável para o empresário, porque ele consegue mensurar o que ele tem. Quando ele começa a ver que tem que ter ISS, IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ele começa a se perder nessa situação, porque cabe ver uma notícia que o STF deu ali, tira o PIS e o COFINS de uma determinada carga tributária. E ele fica sem saber o que é que vem para ele. Então, realmente fica complexo. Se tivesse a possibilidade de um imposto único para que ele pudesse ter uma noção do que ele vai ter do faturamento dele, traria mais tranquilidade. Mas é uma discussão que não dá. A reforma trabalhista ela levou tempo da mesma forma. Não deu para mudar da noite para o dia. Uma reforma tributária que ela vai mudar rápida, ela tem que ter problema. Porque tudo gira em torno do contribuinte. E se eu não tenho uma noção do que estou fazendo dentro do Congresso e jogo da noite para o dia para o empresário, ele vai ter discussões. Aí vai ter ações judiciais, aumenta o cenário dentro do econômico. Então, é um tema bem delicado ainda. Muitos juristas ainda não debruçaram sobre ele ao ponto de dizer assim, olha, vai ser esse o caminho, porque ainda está muito obscuro. É muito detalhe dentro, porque mexe com o Estado, mexe com o município, mexe com a União, e a gente ainda não tem uma segurança sobre isso. E ninguém quer perder, né? E ninguém quer perder, todo mundo quer arregar o seu. Mas alguém vai terminar perdendo nessa história. Fala-se muito na questão do imposto sobre serviço. Parece que os prestadores de serviço serão um dos grandes prejudicados com essa nova reforma. Exato. E essa discussão ela traz para o município um ponto, porque o ISS é relativo ao município, e ela traz um ponto de como é que vai ficar a arrecadação dele. Então, hoje a gente está num cenário obscuro. Atualmente, eu ainda estou bem receoso de comentar algo sobre a reforma, porque a gente não tem uma clareza de como vai ser trilhado. Mas não é só o senhor, não. Pode ter certeza disso, viu? Tem mais gente. Pode ter certeza disso. Doutor, é o seguinte, essa questão de que tem muitas categorias, muitos setores realizando um lobby muito pesado junto ao Congresso Nacional, e esses benefícios para algumas categorias, isso termina saindo, alguém tem que pagar essa conta, né? É muito do cenário. O pessoal discute muito com relação ao STF, que o STF é um cargo político. Mas toda a situação política ela tende a puxar para o seu lado. Então, várias indústrias vão querer brigar pela sua parte. Como é que eu posso me beneficiar?
É bem complicado num país como o nosso, que é muito grande, eu conseguir agradar todo mundo dentro de uma reforma. Então, cada um vai tentar puxar a sua sardinha com seus congressistas ali para conseguir emplacar um melhor volume. Eu não consigo ainda entender, ao final das contas, como é que vai ser o agrado para todos. Mas aquele que conseguir provar sua maior arrecadação, ou que vai mostrar que poderá haver demissões, é o que vai mais pesar na hora da fundamentação da lei. Então, esse lobby realmente está grande dentro do Congresso e a gente tem que observar os próprios cenários. O senhor acredita que essa reforma sai esse ano mesmo? Não, eu acredito que não. Ainda está muito recente. Estamos já em setembro, chegando ao final do ano. Ano eleitoral, está todo mundo de campanha aí. É uma situação que ela mexe com o país inteiro. Então, se sair esse ano, vai sair mal feito. E vai gerar muita discussão judicial em cima disso. E detalhe, depois que ela for aprovada, ela tem um período de adaptação, um período aí que vai de transição, melhor Sim. falando, né? Para ser realmente efetivada, salvo engano, em 2033, não é isso? Isso. Durante esse período... Prazo de adaptação, chamado. Durante esse período de transição, os dois sistemas vão coexistir. E aí, do ponto de vista aí do advogado empresarial, como é que vai ser isso? Se permite uma expressão, uma palavra, vai ficar Sim. uma bagunça. Vai ser complicado. A gente está vendo um cenário que vai movimentar muitas ações jurídicas, muitas teses em cima disso, porque não vai conseguir coexistir os dois num momento como esse. Porque vai entender assim, mas não era para eu pagar já com o anterior, ou não era para eu pagar já com esse novo, então vai começar a surgir algo que a gente não desejaria, porque já está sobrecarregado o judiciário. São inúmeras ações para discutir essas questões. Vai abarrotar o judiciário. Que já está abarrotado. Então, vai ser um cenário que poderá promover mais concursos para juízes, porque vai precisar de mais corpo humano para estar nessa discussão, e vai começar uma discussão aí de como é que vai ser se apaga essa tributação. Então, eu acredito que quanto mais amadurecer essa discussão, já vislumbrando os problemas que poderá ter, melhor será a decisão final dela. E vai haver mais demanda para o advogado. Né? Exatamente. Se tem problema é porque a gente precisa ter alguém para solucionar. Como o senhor falou, é difícil de acompanhar todas essas mudanças, sobretudo depois com a reforma. E a categoria os advogados estão assim também buscando essa atualização? Está tendo muita discussão. Porque não basta você querer, eu vou enveredar por aqui, não, você tem que ter uma formação na área, né? Tem. O que a internet trouxe? A internet trouxe promoveu o alcance mais acessível para aquele que não consegue, por exemplo, ir para São Paulo, onde está acontecendo os grandes debates tributários. Os grandes juristas, eles moram naquela região, disputam ali na USP essas informações. A internet, ela me traz essa acessibilidade. Eu consigo, de casa aqui de Teresina, acessar um curso na USP e sobre a reforma tributária e ver o que os grandes juristas estão debatendo. Afinal de contas, o Congresso consulta esses juristas e esses juristas é que dá a opinião de como é que deve ser a legislação. Então, a gente consegue acompanhar essa atualização e ver os principais pontos e entender quais são os setores que vai ser beneficiado ou não. Eu imagino que o advogado que acha que sabe tudo, que está atualizado, hoje em dia é difícil você dizer que está atualizado. Porque agora mesmo está saindo uma decisão né? E depois a gente vai tentar entender Exatamente. O que está acontecendo. Então, assim, atualizado nunca ninguém vai estar, porque tudo muda a todo momento. E com a reforma nem se fala, né? Douglas, tem um ponto interessante que a gente sempre passa para o cliente. Saiu a reforma, mas eu ainda não sei o que é que o juiz que vai julgar entende sobre o assunto. Então, a jurisprudência ela tem sido um norteador para todo advogado, porque a legislação que sai ela não é o suficiente mais para a gente ter uma previsibilidade. Então, saiu a reforma. Eu ainda não sei o que é que os juízes da Fazenda Pública vão entender com relação a isso. E a gente vai precisar ter ali uma expectativa se ele vai seguir uma corrente doutrinária ou se ele vai seguir outra, afinal das contas. Então, sempre vai ser algo escuro. Depois que sair a reforma, que as primeiras ações judiciais começaram a se movimentar, é que a gente vai ter uma resposta na prática como é que vai funcionar. Porque, querendo ou não, o judiciário tem um grande papel nesse momento de ativismo judicial, onde ele começa a debater o cenário juntamente com o Congresso. Muito bem, falamos aí sobre o direito em si, o direito empresarial, a necessidade, sobre
reforma tributária, sobre os problemas que podem advir a partir da implementação dela no dia a dia das empresas. Agora, o senhor também é empreendedor. Sou, eu gosto. É? Eu gosto. Eu preciso estar no papel dele. O senhor vem de uma família de empreendedor, né? Venho da família de empreendedores. Qual era o ramo do teu pai? Era representação comercial, eles já tinham roupa aqui em Teresina. E hoje eu estou no ramo de pizza. Pizzaria, que é a Forno Paulista. Alimento, né? Alimento, eu gosto de sentir o cliente ali, é bem agradável com aquele alimento. E gostei também de degustar? Demais. Eu sou louco por pizza. É muito bom. Eu sou louco por pizza. Eu evito porque não posso estar comendo todo dia. Mas essa semana mesmo, na segunda-feira, eu juntei a família e fomos comer pizza. É uma coisa que eu gosto tanto quanto se, é como agradável, se fosse, né? Você está ali no familiar e discutindo e toda pizzaria hoje, em geral, né, assim, oferece um espaço bacana para você chegar aí. É bom você chegar num lugar e se sentir bem acolhido, confortável. E como é que foi essa história da pizza na sua vida? Na vida do advogado? Engraçado que vem de âmbito familiar, né? O meu primo foi o fundador dessa pizzaria, da Forno Paulista. E aí estava querendo... É uma franquia? Não, é produto local mesmo. Local, né? E eu gosto do empresário local, porque a gente vê ali a dificuldade de montar um empreendimento, não é fácil. E quando você vê ele crescendo e dando apoio familiar, fica mais legal. E ele decidiu nos chamar a mim e ao meu irmão para ajudar a expandir os negócios. E foi algo gostoso, porque a gente já viu o produto dele com qualidade, a gente já entendia que ele estava se esforçando, só que precisava de mais gente para poder somar nesse ambiente. E aí era algo que a gente já desejava montar um novo negócio, tanto eu quanto o meu irmão. Ele é contador e eu advogado. Juntou o útil ao agradável. O útil ao agradável e, rapaz, vamos expandir. E o outro que era empreendedor, né? E o outro empreendedor que é administrador. Então eram os 3 setores que toda empresa precisa. Pronto. E eu falei, vamos somar, vamos abrir, vamos expandir novas unidades, levar para o público, porque é uma pizza saudável. A gente tem sério, os nossos pais têm sempre problemas de saúde, então não pode comer com gordura, o outro é diabético, então vamos botar produtos que os nossos familiares possam comer sem nenhum problema. Então não vamos botar manteiga, vamos botar um produto que seja saudável, que é o azeite. Então a gente começou ali a formatar algo que a gente queria dentro de casa e aí levamos para o público. Quando o público se agradou, a gente, vamos continuar agora expandindo. E quantas unidades? Hoje temos 4 unidades em Teresina e 2 unidades em Parnaíba. Já em Parnaíba? Já, né? Temos 2. Parnaíba é uma metrópole, né? É um grande mercado, é um grande mercado. E outra coisa, eu fiquei impressionado, doutor Lázaro. Eu ando em Parnaíba com uma certa frequência, né? Eu não vou só uma vez por ano, eu vou muito mais. Mas, assim, às vezes eu vou direto para a praia, fico lá e na última vez eu fui dar um rolê pela cidade. Por Parnaíba, né? De dia e de noite. Sim. E me surpreendi tanto com o Luiz Correia, mas muito mais com Parnaíba. Cresceu muito. Muito, em 4 anos foi um salto, né? Um salto, grandes empreendimentos imobiliários. Quando eu digo imobiliários, no sentido de condomínios fechados sim, e tudo, apartamentos. Mas vi também muitos prédios comerciais. Parnaíba, ela tem um entroncamento, né? Ela tem várias regiões do Ceará e do Maranhão que se aproximam dela. Tem um corredor ali. Então passam constantemente empresários ali para fazerem negócio e não tinha onde ficarem, sabe? Não tinha como se instalarem seus negócios ali. E começou a crescer nesse sentido. E um outro ponto importante, cresceu o número de universidades lá dentro. Sim. Então, por consequência, esses universitários eles precisam, às vezes, não querem sair da cidade, querem permanecer a estrutura local de negócio. Então começou a crescer. A área de saúde lá está fortíssima em Parnaíba. Muitos médicos bons, muitos dentistas bons. Muitas clínicas de imagem, sabe? A educação também tem crescido muito lá a nível de escolas. Então favorece a gente ter uma cidade que não deixa a desejar. Então eu tenho um bom ponto. Só tem um fator que eu acho que não agrega, que é a questão da violência e que não tem uma relação direta com essa questão do crescimento da cidade, não. Tem gente que levanta essa questão, eu discordo. Tem a ver com a política mesmo de segurança. Isso. Porque como é um entroncamento ali na questão empresarial, vamos dizer assim, mas é um entroncamento também que favorece o tráfico. Verdade. Hoje, infelizmente, o nosso litoral está sendo tomado pelo tráfico. A Secretaria de Segurança Pública do Piauí deve desenvolver uma política mais de uma ação constante. Não adianta ficar fazendo, vamos fazer uma operação, vamos realizar uma blitz de 2 em 2 meses. Não, tem que ser constante. Hoje lá, inclusive, já conta com a unidade da Polícia Federal. E essas polícias, essas forças de segurança devem se unir porque o negócio não está fácil. O que eu estou lhe dizendo é
a violência ao ponto de homicídio se iguala ou supera Teresina. E é uma cidade tão bonita. E comparando com Teresina, muito pequena. A planície litorânea toda não dá uma Teresina. No entanto, a violência lá está assustadora. Douglas, e assusta até o empresário a querer desenvolver naquela região. Então, se eu tenho uma segurança reforçada, como você vem colocando, favorece para que o cenário econômico também cresça. Porque o empresário ele visa o investimento. Então, ele analisa esse cenário. Por exemplo, a gente tem curtumes lá europeus, então ele está lá, mas ele fica receoso, né, se vai aumentar ou não a violência. Para o empresário, para quem está investindo, tem uma paz no ambiente que favorece ele a querer desenvolver naquela unidade. Sem dúvida. Bom, aí nós estamos falando da expansão da pizza, né? Forno Paulista. E aí já tem planos de expandir para outros setores, para outros municípios, para o interior do Piauí ou para outras capitais? Temos várias propostas. A gente tem proposta para Piripiri, para Picos, para Floriano. A questão é que hoje, querendo ou não, a gente depende muito do capital humano. E o pizzaiolo, por si só, ele ainda é uma profissão e a gente achava que tinha muito no mercado, mas não tem. E a gente já está pensando já para o lado educacional, de formatar novos pizzaiolos, criar cursos para poder profissionalizantes, para poder educar esse pessoal dentro da área, como pode trabalhar, e ali gerar emprego e renda até para a gente, verificando os bons alunos, agregar na pizzaria, e os demais vão para o mercado para poder disputar, porque há necessidade. Os nossos colegas donos de pizzaria falam, gente, a gente precisa de mais pizzaiolo e não tem dentro da nossa cidade. Essa ideia da formação aí de um curso é muito boa. É bom, agrega e todo mundo ganha nesse final das contas. Tanto aquele que vai fazer o curso, porque ele vai ter empregos em vários locais, porque tem demanda. Eu posso formar 100 alunos aqui hoje, ele vai ter os 100 vai ter emprego, porque tem demanda no âmbito. Você tem ideia de quantas pizzarias tem hoje na capital? Hoje a gente tem mais de 30. Tem associação? Não, tem a Brasel. A Brasel que congrega tudo, né? Mas tem mais de 30 pizzarias. Eu estava lembrando aqui, você falando aí, doutor, e eu estou com 62 anos, né? Não, nossa, novo. E eu me lembro da primeira pizzaria aqui em Teresina, quando inaugurou. Eu fui para a inauguração. Qual foi? Foi a de Itália? A de Itália, lá em frente ali, onde hoje é a forneria lá. Não, ela era ali em frente, onde... Na Kennedy, né? Onde é o Santos. Não? É Kennedy, né? Isso, ali em frente onde era o antigo Jockey ali, né? Sim. Ali, salvo engano, tem uma igreja de um lado. Tem. Eu acho que era no lugar onde tem a igreja hoje. Ah, rapaz, olha aí. Foi ali. Eu frequentei muito a de Itália quando era pequeno. Era gostoso demais. Eu me lembro que... Vou contar uma história aqui bem interessante, engraçada. Eu tinha uma grande amiga e acho que no mês da inauguração, aí eu estava na casa dela e o pai disse, não, hoje nós vamos comer pizza. E foi todo mundo para a pizzaria. Eu, ela, duas irmãs, os namorados das irmãs, o pai e a mãe. E quando a gente chegou lá, cada um pediu uma pizza grande. Eita, muita pizza. Naquela época, o carro do momento era o Corcel 2. Corcel 2, era Sim. Corcel 2. Veio o porta-mala cheio de pizza. Cada um pediu uma pizza grande e a gente não comeu 2 ou 3 no máximo, né? E éramos 6, 8 pessoas. Mais de 8 fatias. Então, assim, foi um negócio bacana, bem interessante. Pro dono do empreendimento foi ótimo, foi uma entrega maravilhosa. Eu só achei que o garçom devia ter dado uma dica, uma né? dica. Mas, enfim, toda vez que a gente se encontra, a gente conta essa história, né? Até porque a Maura hoje mora... Ela passou no concurso no Pará, não sei se ela está para lá ainda. Uhum. A outra irmã, que é a Alice, está morando em Uberaba. E tem uma outra irmã também no Pará. Só o irmão que continua aqui, o Júnior. Um abraço para você, Júnior. Então, assim, foi uma história assim que eu vou carregar pro resto da minha vida. Mas é um bom momento. Já pensou se chega uma vem família dessa lá na Forno Paulista? As vendas não iam ser ruins, iam ser muito boas. Bom, doutor, a gente já falou aqui sobre o lado do direito empresarial, a gente falou sobre o lado do empreendedor, e agora a gente vai falar sobre o ser humano Lázaro Pessoa. Lázaro é o amigo de Jesus, né? Porque a minha mãe, ela quis ter uma família de Maria. A minha irmã mais velha se chama Marta, e aí o irmão do meio era Lázaro, e a mais nova era Maria.
Na família de Maria é desse formato. Só que não veio o mais novo, não veio a Maria, veio o Lucas, meu irmão. Mas minha mãe tinha um sonho de ter a família de Maria. E o nome da minha mãe é Maria de Jesus. Olha e o nome do meu pai é João. Então sempre ela quis ter uma família bíblica. Tudo lá no Novo Testamento. No Novo Testamento. Tudo Ela no queria Novo ter uma Testamento. família bíblica e aí... Mas eu queria que você está falando aí da sua família, lá a primeira, que é o pai, a mãe e o irmão. E o Lázaro hoje é casado? O Lázaro é casado, tem 2 filhos, muito feliz, casado com a Jéssica Almeida. Minha esposa Maria, ela é minha sócia no escritório. O Almeida vem dela, Almeida Pessoa e Caldas. E é o meu pilar, é quem me orienta, é quem me forma. E aí já me deu São quantos filhos? 2 belos filhos. É o Henrico Miguel, De quantos anos? de 3 anos, vai fazer agora 4 em janeiro. E o Arthur Gabriel vai fazer 2 em dezembro. Opa! Tudo assim, perto, 1 ano e meio de E diferença. o que é essa família? O que essa família representa para o doutor Lázaro? Tudo, a base. Eu venho de uma família que minha mãe sempre ensinou junto com meu pai que se você não vive a família, você não vai entender a vida corretamente. Porque a casa ela é o principal alicerce hoje. Muita gente vê a questão da violência, das drogas e tudo, mas quando você vai ver dentro de casa, houve ali uma discrepância em algum momento, sabe? Houve um desajuste. Um desajuste. A gente trabalha bastante, mas eu nunca posso esquecer da casa. Eu não abro mão do café da manhã com meus filhos. Meu filho acorda na madrugada, eu não tenho uma babá à noite ali. Isso é muito importante, isso é muito importante. Não, ele acordou na madrugada, quem está lá presente é eu ou a minha esposa com eles. Porque eu não posso terceirizar o cuidado deles. Eu preciso de alguém dando apoio durante o dia enquanto eu trabalho, sim, mas no decorrer as obrigações, tem que ser minha. Eu sei do que o senhor está falando, doutor. Eu tenho um menino de 6 anos. Olha aí. Né? Eu tenho uma menina de 32, a Isadora Marília Morena Mourão Ferreira, que eu brincava, você Isadora Marília Morena Mourão Ferreira, primeira de Terezinha. Até os 6 anos de idade, quando perguntava o nome dela, ela dizia dessa forma. Né? Lógico que não tem o primeiro de Terezinha. Claro. É porque a mãe não deixou eu registrar. Mas a vontade teve. Mas o Morena, o nome dela, 3 nomes próprios, Isadora Marília Morena. E o menino, que nasceu quando ela tinha 24 anos, ele é Victor Hugo Moreno. Então eu tenho uma linhagem dos morenos aí. Que legal. Está sendo criada. Mas eu sei o que o senhor está falando, doutor, porque a Isadora, apesar de eu ter sido um pai muito presente, eu separei da mãe dela, e eu não vivi os momentos mais delicados do crescimento dela. Não adianta você estar ali no final de semana, viajar, quando você não está ali na hora da febre, na hora da tosse, naqueles momentos assim da primeira palavra, do primeiro passinho, né? E isso eu estou vivendo tudo isso hoje com o Victor Hugo. Então o Victor Hugo, ele simboliza para mim o menino, que era um sonho meu, ter um filho homem, e ao mesmo tempo essa convivência que eu não tive com a Isadora. E eu sei que ela entende disso. Quando eu digo isso para ela todo dia, eu nunca deixo de dizer, ao encontrar os meus filhos, que eu os amo. E eles também dizem isso. Quando eu deixo o Victor Hugo aqui embaixo, no colégio, na porta, que ele desce... Já expressa o sentimento. Eu expresso. Meu filho, vai com Deus e o papai te ama. Ele disse, eu também te amo, pai. E a Isadora, ainda hoje, aos 32 anos, casada, mãe, quando eu digo eu te amo, eu também te amo, pai. Isso não tem preço, rapaz. Não tem. Isso não tem preço. Mas eu queria saber do doutor Lázaro, que já falou aí da família, né? O quanto é importante, que é o alicerce. Falou da esposa, poucos homens que vêm aqui falam assim, com tanto carinho da esposa como você fala, né? Não só da sócia, mas da companheira, do dia a dia, da mãe, da prole, mulher, né? Da mulher. Da esposa que E edifica. eu queria que você falasse, você que recebe o nome do amigo de Jesus, o que é Deus para você? Centro. Deus é o centro das nossas vidas. Por que Deus é o centro da nossa vida? Porque tudo vem e provém dele. A minha mãe, ela deu essa educação católica para a gente. Então, a gente cresceu dentro das igrejas, cresceu dentro dos movimentos carismáticos. Então, a religião, ela é tudo. Eu soube ali fora que você participa hoje do... Sim, da comunidade católica Shalom. Da Shalom. A Shalom a gente chama que é o Dom Barreto da Igreja Católica, porque é muita formação, né? muito estudo, porque a gente precisa entender o que a gente vem. A gente tem uma correria, tem trabalho, tem tudo, mas Deus está onde nessas horas? Deus para você, ele é a sua decisão. Eu vou para uma audiência, eu peço para Deus me iluminar, porque eu não posso prejudicar o outro lado. Eu preciso defender meu cliente, mas eu não posso prejudicar o irmão. Está lá, é o primeiro mandamento. Amai-vos a Deus com os outros também. Então eu preciso saber assim, o que é que eu vivo. E não é fácil.
Só que quando você tem um Deus misericordioso, ele lembra você, por exemplo, Maria Madalena. Maria Madalena, ela era pecadora e ela caiu, mas ela vinha e voltava e pedia para ele a misericórdia. E a misericórdia jamais faltou. Então, as pessoas hoje ela veem como Deus algo punitivo e não é. É um Deus de amor. É um Deus que não quer ali. Mas um Deus justo, né? Justo. É um justo. Que está ali para educar, para corrigir. E as pessoas às vezes confundem essa justiça de Deus com o lado severo, né? Como... É porque a gente quer muito que faça a nossa vontade. E não a dele. E você já perguntou, nosso Senhor, seja feita a vossa vontade. Eu tenho uma amiga que é a Renata Rian, que ela tem 7 filhos e o marido faleceu recentemente. E para mim é uma pessoa de uma resiliência extrema, mas de uma fé que é, assim, invejada, vamos dizer assim, porque perdeu o marido com 7 filhos, mas nunca culpou a Deus, pelo contrário. A preocupação dela era saber se ele estava no céu. Como é que eu diria assim? Eu não conheço assim, mas pelo que você está falando, ela não culpa Deus, muito pelo contrário. Ela busca louvar a Deus, né? Pelas circunstâncias, porque ela mesma disse, morreu o marido que provia, mas a bondade de Deus foi tão grande em que hoje ela tem tudo o que ela precisa, com a ausência, mesmo com a ausência do marido, financeiramente, vamos dizer. Sente saudade? É normal, a gente é humano, né? Mas Deus não deixou faltar nada para ela. Viu a necessidade dela, acolheu a necessidade dela e cuida. É assim com a gente. A dificuldade das pessoas, às vezes, é de ir até ele, sabe? É de frequentar ali uma oração pessoal, sabe? Você parar o seu dia e fazer o silêncio. Ah, mas eu não escuto a voz de Deus. O silêncio está a Deus. A calmaria está a Deus. Ele não foi o próprio Jesus que, no meio da tempestade, mandou o vento e o mar se acalmarem, enquanto os discípulos estavam achando que iam morrer ali? Deus é isso. Deus é essa paz. Se você busca todo dia deixar a sua vida, desde o amanhecer até o anoitecer, entregando a Ele tudo, pronto. Douglas, eu digo lá em casa que até o acordar foi uma bênção. Porque eu posso morrer durante o sono. Tem muita gente que morre dormindo, né? E você agradecer a Deus por ter acordado já é uma bênção, é uma graça. Ah, mas eu não tenho isso, Deus não me dá aquilo. Gente, Ele deu a vida, o restante vai correr atrás. Não existe essa questão de... Tem muita gente também que diz, não, Deus proverá. Não, Deus não disse isso. Deus faz por ti que eu te ajudarei. E a providência dele vai vir. Agora, eu preciso confiar, né? Eu preciso me abandonar nele. Tem muitas moças no movimento carismático que é se abandonar como uma criança. Por que Jesus fala muito na Bíblia e no Evangelho com relação às crianças? Porque a criança é a inocência. Eu vejo pelos meus filhos. Se eu tiver, enquanto adulto, essa inocência deles, na minha amizade com Deus, eu vou saber ali como transitar, até mesmo na tribulação. São Padre Pio ele fala uma frase que, se você se ancora em Deus, você até nas tribulações sabe viver. E o que falta hoje muito para as pessoas, e eu digo isso porque meu ouvido é o primeiro a escutar, é esse abandono diário. Se eu tiver esse abandono diário na minha vida, eu vou, por consequência, ali alcançar a paz, que não é uma ausência de guerra, mas é uma paz que eu vou saber trilhar nos caminhos difíceis e nos caminhos bons. Eu digo para minha esposa diariamente, meus filhos podem ter tudo, mas se não tiver a educação espiritual e emocional, não vão ser adultos condizentes. Eu acho que se até o fim da minha vida eu alcançar essa educação para eles, espiritual e emocional, pronto. Eu atingi minha meta aqui. Perfeito. Na vida. Perfeito. Eu estava lembrando aqui, você falando aí dos filhos, dessa questão que a grande herança que a gente pode deixar para eles é a educação, mas a educação espiritual também, né? Sim. E o meu filho, na hora de dormir, às vezes está só nós dois, que a mãe dele trabalha à noite, é plantonista, e aí ele diz assim, papai, nós não oramos. Olha aí, essa é a inocência da criança. É essa a inocência que a gente tem que ter. E às vezes eu já estou ali, capejando, cansado. Aí depois vamos senta, pega na minha mão, vamos conversar com Deus. A gente reza o Pai Nosso e faz uma oração mesmo, nossa, espontânea, conversando com Deus. Essa é a oração pessoal que tem E ele já está sabendo isso, lógico, dentro das limitações dele, né? Claro, mas ele faz na inocência dele, ele se expressa. O que Nosso Senhor quer, o Papa até que deixou bem claro num vídeo dele no Instagram, Recebimento do Vaticano, não é palavras bonitas, mas é o que vem do coração. O que o Vitor Hugo ele fala é o que vem do coração dele. Então, é essa oração que agrada a Deus. E para fazer uma comparação, espero não estar cometendo um pecado, mas fazendo uma comparação entre essa conversa com Deus, essa oração
e o direito corresponde mais ou menos a um habeas corpus, que Exato. qualquer um pode fazer, Exatamente. num pedaço de papel, no papel de embrulho, de qualquer Exatamente. jeito. Então, da mesma forma, fico todo arrepiado. Não, eu Da também. mesma forma, você pode conversar com Deus, onde você estiver, em que situação você estiver. O próprio Jesus disse que ele veio para você adorar a Deus em espírito e em verdade. É no seu parar ali, no seu canto, sabe? No seu silêncio ali, no seu coração, você meditar e falar com Olha, ele. eu ando muito de moto, doutor. E às vezes eu saio de casa, eu venho até aqui com ele na garupa, orando, Perfeito. pedindo a Deus, Senhor, protege, coloca a mão. Quando passa alguém com força, Senhor, acompanha. Abençoando. Nós estamos chamados a abençoar as pessoas e não pagar o mal com o mal. Exatamente. Ele acompanha. Quando passa alguém mais apressado, ou um carro tira um fino, né? Como a gente diz. Fica preocupado na Senhor, moto. conduz, Senhor, leva em paz. Nos leva e leva a eles também, né? Esse é o caminho que tem que ter diariamente. Eu acho que se cada um, ao sair de casa, pedir essa proteção a Deus, que guie, que ilumine, que, sabe? Pai, ilumine a mim e o próximo. Amém. Traria mais tranquilidade para a sociedade. Amém de verdade. Doutor, foi muito bom conversar com você. Eu agradeço Chegamos o ao convite. final do nosso Business Cast de hoje e eu queria falar aqui para os nossos internautas, você que está assistindo, que gostou, você que ainda não é inscrito no nosso canal, faz a inscrição, clica aí e aproveita também no sininho, clica no sininho para você receber as nossas notificações e compartilha, né? Compartilha essa entrevista, esse podcast. Essa entrevista não, isso aqui é uma conversa bem bacana sobre direito empresarial, sobre empreendedorismo, sobre o ser humano por trás do advogado Lázaro Pessoa. E você não só compartilha, como você também curte e comenta. Muito obrigado pela audiência. A gente se vê no próximo Business Cast. Obrigado, doutor. Muito obrigado.